Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Janela do Conhecimento, graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisama Santos e hoje nós vamos tratar de um assunto bem polêmico, acerca do sexo anal. Bom, hoje é muito comum ouvir das pessoas que as preferências sexuais são uma questão particular de cada um e que nós outros temos que reconhecer essas preferências, aprendendo a respeitar as diferenças de cada um, não é verdade? Bom, isso implica que os valores morais dependem agora da vontade de cada um. Porém, para os que acreditam em Deus e aceitam a sua palavra como única regra de fé e prática, há uma compreensão acerca da existência de princípios baseados no amor de Deus e no propósito para cada pessoa. No que tange às práticas sexuais, e em particular o sexo anal, há implicações morais que devem ser consideradas. Primeiro, porque é uma explicação fisiológica. Ao se afirmar que o ânus é uma parte do aparelho excretor e não reprodutor. E em segundo lugar, a Bíblia não aprova o sexo anal. Isso mesmo. Você diz, Elisama, como é que você me provar que a Bíblia ela proíbe, ela não aprova o sexo anal? Eu vou tentar aqui, através de alguns textos das Escrituras, mostrar para vocês. E falei do ponto fisiológico, né? Então, o sexo anal, ele desrespeita a higiene, né? E se desrespeita a higiene, agride a saúde. Sabe-se que o sexo anal, ele atrai algumas doenças, né? Então, quanto à Bíblia, a palavra de Deus, ela é clara referente também a essa prática sexual. Vamos para Romanos capítulo 1, versículo 26 e 29. O apóstolo condena a prática da sodomia. Aí você vai dizer, Elisama, o que é que sodomia tem a ver com sexo anal? Bom, essa palavra provém da Bíblia e é empregada para se referir aos atos de perversões sexuais praticadas pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, entre eles o sexo anal. Sabe-se que os habitantes de Sodoma e Gomorra praticavam o sexo anal, porque havia homossexualidade dentro de Sodoma e Gomorra. E Paulo ele vai aconselhar os romanos, dizendo que Deus ele não se agrada, ele condena a prática da sodomia. Alguém vai dizer assim, não, mas a sodomia é um ato somente de homem com homem, no caso. Não, mas Paulo aqui, ele fala sobre toda essa questão da perversão sexual. Não só referente a homem com homem. Então, em Hebreus também, capítulo 13, versículo 4, o apóstolo chega a chamar de adúltero os casados que vivem em leito de mácula. Bom, na língua grega, nesse texto original do Novo Testamento, a palavra adúlteros é mais esclarecedora. A palavra no grego é a palavra porneia, cujo significado é o mesmo da palavra que está no sétimo mandamento, não adulterarás. Êxodo 20, 14. Ela não se refere apenas às práticas sexuais fora do casamento, mas abrange qualquer atividade sexual proibida por Deus. Isso proíbe literatura pornográfica, né? Essas pornografias que algumas pessoas estão presas na internet. Então, é da palavra porneia que deriva no português as palavras pornô, pornografia, etc. Então, Deus ele proibiu completamente esses relacionamentos, né, dentro desse contexto aí da palavra adultério, né, que vem ser porneia, né, que significa esse relacionamento fora do casamento, mas também essa perversão sexual. Em Coríntios capítulo 6 e 9, lemos uma lista dos que estarão perdidos. Entre eles estão os sodomitas, ou seja, aqueles que praticam o pecado da sodomia. 1 Coríntios 6, 9, né, como sexo anal e a homossexualidade, por exemplo. Muita gente não quer unir esse pecado da sodomia a sexo anal. Dizendo, não, esse pecado está relacionado só à homossexualidade. Mas não, aqui o contexto abrange também essa questão do sexo anal. Em Gálatas 5, 19 ao 21 e Apocalipse 22, 15, aparecem as palavras gregas porneias, né, e pornô como sinônimos de pecado sexual. Esses termos são empregados para se referirem à prostituição, relações sexuais ilegais, fornicação, adultério, homossexualismo, perversão e imoralidade sexual. Então,
dentro desses textos que a gente leu, Deus proíbe essa prática da sodomia. E como eu falei, não está só relacionado ao homossexualismo, está relacionado também ao sexo anal. Aqui, utilizando o mesmo termo, porné, a gente vai ver lá em Judas 7, ele descreve o pecado dos sodomitas com as seguintes palavras: de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade, porneia e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então, eu acredito que todos esses versos, todo esse contexto prova de forma categórica que Deus ele não quer o sexo anal para os cristãos. Ele não se agrada desse relacionamento, desse tipo de sexo. E eu também falei no começo da fisiologia, né, das doenças, entendeu? Do mal que traz a mulher quando faz esse tipo de prática, né? Os males que vai trazer sobre ela, né? O mal-estar que vai trazer sobre ela. Alguém diz assim, mas tem mulher que gosta. Sim, tem mulher que gosta, mas não é porque ela gosta que esses males não vão vir sobre ela, né? Então, esse aparelho anal ele não foi criado por Deus para servir para o homem fazer sexo. Não, ele é um aparelho excretor. Então, depois disso, irmãos, eu quero aqui, depois dessas colocações, dizer a vocês que a Bíblia proíbe cabalmente o sexo anal. E eu queria que você deixasse o comentário de vocês aqui, para vocês interagirem, e eu quero ver a opinião de vocês. Então, gente, é isso. Graça e paz da parte do Eterno.